Olá pessoal, tudo bem? Jonathan Cabreira aqui. Hoje a gente vai falar de um assunto que é de extrema importância para o profissional de ciência de dados, que é se entender da métrica de negócio. A gente vai tentar aqui associar as métricas de modelagem com as métricas de negócio para que a gente de fato consiga gerar valor para a empresa e garantir o maior valor possível de satisfação para o nosso cliente. Se você quer entender como que eu faço essa associação entre as métricas de modelagem e as métricas de negócio, você não pode perder o vídeo de hoje, então vem com a gente. O intuito do vídeo de hoje é basicamente tentar aproximar vocês de um problema real que um cientista de dados pode enfrentar aí no seu dia a dia de trabalho. Basicamente, a gente está muito preocupado, na maioria das vezes, quando a gente está estudando ciência de dados, a gente está muito preocupado em estudar métricas de modelagem, métricas estatísticas, como por exemplo recall, precision, F1 score, average precision e assim sucessivamente. Só que muito importante também, o que é muito importante também é a gente entender de métricas de negócio. E vou fazer um pouquinho mais claro aqui para que vocês entendam a importância disso. São as métricas de negócio que vão fazer com que você gere valor para a empresa ou gere valor para a sua empresa. Então, por exemplo, se você trabalha num projeto de detecção de fraude e você está trabalhando com fraude de furto de energia, por exemplo, você quer saber, o seu gerente vai querer saber, o manager vai querer saber o quanto de energia, por exemplo, a recuperação de energia que eu estou tendo no final de cada detecção de fraude. Essa é uma métrica de negócio e você vai utilizar a métrica de modelagem para que seu modelo chegue mais próximo possível, para que a gente tenha o maior retorno possível de energia para a gente. Esse é um caso, por exemplo, se você trabalha com detecção de fraude de cartão de crédito, então você está preocupado em saber quanto de fraudes eu estou detectando e também como é que vai estar a satisfação do cliente com relação a essa detecção de fraude, com relação ao nosso modelo, porque não adianta você detectar todas as fraudes e falar que tudo é fraude, quando na verdade você vai ter muita transação que não é fraude e você vai falar que o seu modelo vai falar que é fraude e você vai acabar gerando problema e insatisfação de cliente. Então, entender essas nuances, essas métricas de negócio são muito importantes. É muito importante aí para você dar um passo a mais na sua carreira de ciência de dados. Então, vamos supor que você queira entrar num determinado mercado, numa determinada área, você quer entrar para a área financeira, você quer entrar para o setor de energia, você quer entrar para o setor de marketing. Então, é importante você, já antes das entrevistas que você for fazer, tentar imaginar as possíveis métricas de negócio, os possíveis problemas que Machine Learning, inteligência artificial e ciência de dados pode ali ajudar na solução. Então, beleza. Dito isso, vamos aqui para o nosso notebook. O problema é o seguinte, que a gente vai propor. A gente vai supor aqui que vamos supor que você trabalha para um banco e você recebeu a tarefa de modelar, de criar um modelo para a identificação de transação de cartão de crédito, como fraudulenta ou como válida. E você tem dois cenários distintos. O primeiro cenário é o seguinte: seu gerente pede para que você construa um modelo que detecte casos de fraude com precisão de 85%. Esse é o primeiro cenário. O segundo cenário: seu gerente quer melhorar a experiência do cliente e decide que seus usuários só devem ter cerca de 15% das suas transações válidas classificadas como fraudulentas. Então, a gente tem que fazer uma tradução dessas métricas aqui que são associadas ao negócio para as métricas de modelagem. Então, a gente tem que entender como é que a gente vai fazer essa associação para atender essa demanda do gerente. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou fazer uma revisão aqui com vocês de algumas métricas aqui de modelagem, de classificação. Então, a gente tem aqui uma Confusion Matrix, ou seja, uma matriz de confusão. O que a gente tem nessa Confusion Matrix? A gente tem aqui nessa parte aqui, a gente vai ter os nossos valores preditos. A gente está trabalhando para caso de fraude, ou é fraude ou não é, ou é 1, a classe vai ser 1 ou 0, a gente vai chamar de positiva ou negativa. O predito, ele pode ser positivo ou negativo, isso daqui é que o nosso modelo está prevendo. E aqui é o valor real dessa determinada classe. Então, se nossa classe aqui, a classe real, é positiva, nosso modelo falou que é positivo, então a gente tem um verdadeiro positivo, ou true positive.
Se o valor verdadeiro é negativo e o nosso modelo falou que é positivo, a gente tem um falso positivo, ou false positive. Se a classe é positiva e nosso modelo previu negativo, a gente tem um false negative, ou seja, um falso negativo. E se a classe é negativa e nosso modelo previu negativo também, então a gente tem o verdadeiro positivo. Então, essa matriz aqui vai ajudar a gente aqui no andar desse problema, né? No decorrer desse problema. E tem uma imagem aqui que eu acho que ela explica bem, às vezes fica mais fácil de a gente entender essa Confusion Matrix. Então, a gente tem aqui, vamos entender o doutor como sendo o nosso modelo. Então, a gente tem aqui uma mulher grávida e tem o doutor. O doutor olha para a mulher e fala que ela está grávida. Então, ela realmente está grávida, pelo tamanho da barriga, né? Supostamente a gente acredita que ela está grávida. E o doutor, que é o nosso modelo, falou que ela está grávida. Então a gente tem um true positive, ou seja, um verdadeiro positivo. No segundo caso aqui, a gente tem um senhor e tem o doutor. E o doutor fala para ele, você não está grávido. Então, como é impossível do senhor estar grávido, e a gente falou, nosso modelo falou, ou seja, o doutor falou que ele não está grávido, então a gente tem um verdadeiro negativo. Aqui embaixo, a gente tem já o doutor falando para o senhor, você está grávido. Isso a gente sabe que é impossível, então é um falso positivo. Ele está falando que o senhor está grávido, o modelo fala que ele está grávido, mas só que na verdade ele não está. E a gente tem a última imagem aqui da mulher grávida, e o modelo aqui, o doutor fala, você não está grávida. Na verdade ela está grávida, só que o modelo fala que ela não está. Então, a gente tem aqui um erro tipo 2, que é falso negativo. Então, com essa imagem aqui, talvez fique mais claro da gente entender. Então, vamos fazer o seguinte, vamos entender um pouco de precision, recall e acurácia, né? Accuracy. A gente tem precision, né? Basicamente, os valores que são verdadeiro positivo sobre todos os valores reais, todos os reais valores das nossas classes. Então, a gente pode entender aqui como se fosse o true positive, ou seja, verdadeiro positivo sobre verdadeiro positivo mais o falso positivo. A gente tem o recall também, que é o true positive, ou seja, o verdadeiro positivo sobre os valores que o nosso modelo previu. Então a gente tem aqui o true positive, ou verdadeiro positivo, sobre o verdadeiro positivo mais o falso negativo. E a gente tem a acurácia, que nada mais é do que o verdadeiro positivo mais o verdadeiro negativo sobre o total. Então, essas três métricas aqui vão ajudar a gente a resolver o nosso problema. Então, vamos dar uma olhada aqui na acurácia. Essa daqui basicamente é a forma da acurácia. A gente tem true positive, ou seja, verdadeiro positivo sobre o verdadeiro negativo sobre o verdadeiro positivo mais o verdadeiro negativo mais o falso positivo mais o falso negativo. Então, a acurácia é basicamente essa formulazinha aqui que a gente pode ver aqui nessa imagem. E vamos supor que seu modelo deu 99% de acurácia. De acordo com essa fórmula aqui, ele deu 99%. Então, você fez um modelo de detecção de fraude e você achou lá que deu 99% de acurácia. Você acha que esse valor ele responde nossas perguntas, ele atende nossos cenários, ele é satisfatório? A resposta é depende. Depende por quê? Porque olha só, vamos olhar aqui, a gente tem aqui um exemplo de uma matriz de confusão aqui desse determinado modelo que deu 0,999 de acurácia. Então olha só, aqui a gente tem os valores reais e aqui nas colunas a gente tem os valores preditos pelo modelo. A gente vê que da classe negativa, ou seja, que não é fraude, e que realmente não é fraude, o nosso modelo previu como não fraude, essa quantidade aqui de 85.269 casos. Só que nos valores que o nosso modelo previu como fraude e que não são fraudes, foram 33. Além disso, o nosso modelo falou que não é fraude, 32 casos de fraude. E também ele falou que acertou, né, 109 casos que ele detectou de fraude, que ele falou que é fraude, realmente é fraude. Então, a gente vê que a gente acaba tendo aqui dois casos que podem não ser satisfatórios dependendo do problema que você está analisando. A gente vê que a gente tem muito caso que ele fala que não
não é fraude, mas na verdade é. E também tem muitos casos aqui que ele fala que é fraude, mas na verdade também não é. Então a gente tem que sempre pensar nessas possíveis estratégias que a gente vai adotar quando a gente tem esse tipo de problema. Então vamos dar uma olhada aqui na recall. Recall basicamente é verdadeiro positivo sobre verdadeiro positivo mais o falso negativo. Então a gente pode entender o recall como se fosse da seguinte forma. Aqui, ó, das amostras positivas quanto o meu modelo previu corretamente. Ou seja, aqui a gente tem verdadeiro positivo, a gente tem o verdadeiro positivo aqui no denominador e a gente tem o falso negativo. Se ele é falso negativo, então ele é positivo. Então a gente pode entender o recall como da seguinte maneira: das amostras positivas, quanto o meu modelo previu corretamente. Então é basicamente isso que a gente vai entender de recall. E um alto índice de recall ele vai indicar que nossa classe corretamente, a classe positiva é corretamente identificada, né? Então a gente vai ter um alto valor de TP e um pequeno valor de falso negativo. Então quanto maior o nosso recall, maior vai ser o verdadeiro positivo e consequentemente a gente vai ter um menor número de falso negativo. E quando a gente está falando de precision, precision é verdadeiro positivo sobre verdadeiro positivo mais falso positivo. Então a gente vai entender o recall como sendo do total de previsões que meu modelo sinalizou como positivo, quantas delas realmente são positivas. Ou seja, aqui a gente tem todos os positivos, todos os que o modelo falou que são positivos. A gente tem o verdadeiro positivo mais o falso positivo. E aqui a gente tem o verdadeiro positivo. Então aqui a gente está mais interessado, aqui na verdade, em entender a recall, a precision, melhor dizendo, como do total de previsão que meu modelo sinalizou como positivo, quantos realmente são positivos. A gente pode entender o recall dessa forma. E uma coisa que é importante a gente notar é que em muitos casos, a gente vai trabalhar com classes desbalanceadas. Então, a gente tem que estar atento a essas nuances para que a gente trate os dados e não deixe esse desbalanceamento afetar nas nossas métricas e a nossa modelagem. Então, você pode usar várias estratégias aí, desde da parte do Stratify de K-Fold e assim sucessivamente. Você vai usar algumas estratégias aí para trabalhar esse desbalanceamento aí nos seus dados. Dito isso, a gente já entendeu a acurácia, precision, recall, e agora a gente vai tentar ver o nosso cenário. Então, o primeiro cenário é o quê? Seu gerente pede que você construa um modelo que detecte casos de fraude com precisão de 85%. Nesse caso, o que você quer? Você quer que você tenha o máximo de verdadeiro positivo e o menor número possível de falso negativo. Então, o que você vai fazer? Você vai traçar estratégias de modelagens distintas que podem variar do input que você dá para o seu modelo em termos de feature engineering, em termos de features que você vai adicionar ao modelo, e também vai da parte de tuning, da parte de variação de hiperparâmetros e assim sucessivamente. Então você vai variar as estratégias de modelagem de forma com que você alcance o máximo valor de verdadeiro positivo e o menor valor de falso negativo. E aqui nesse caso aqui, a gente fez uma nova modelagem e a gente chegou nesses novos números aqui. A gente tem que o modelo ele classificou como negativo e na verdade é positivo 12 casos e aqui ele aumentou, aqui a gente tem aqui, ele falou que é positivo 1025 casos que não são positivos. Porém, a gente conseguiu aqui traçar a nossa meta, né? Que é diminuir o máximo possível de falso negativo. E diminuindo aqui o falso negativo, a gente tem aqui, ele falou que o nosso modelo falou que é negativo, só que na verdade ele é positivo. Então a gente conseguiu diminuir isso e a gente teve aqui um recall de mais ou menos de 0,95. Já no cenário 2, a gente tem o seguinte: se o gerente quer melhorar a experiência do cliente e decide que seu usuário só devem ter cerca de 15% das suas transações válidas classificadas como fraudulenta. Nesse caso, o que a gente vai fazer?
a gente vai querer diminuir ao máximo o valor de falso positivo. Então, o que a gente vai fazer? Vai trabalhar na estratégia de modelagem novamente para que você consiga diminuir esse valor de falso positivo. Ou seja, a gente falar que é fraude, mas na verdade não é. E o que a gente vai fazer? A gente modela novamente e a gente chega nesse caso aqui que a gente vai ter uma precision de 0,8 e a gente diminuiu aqui o número de falso positivo, que a gente vê, ele fala que é positivo, mas na verdade ele é negativo, né? Então a gente diminuiu esse valor aqui. Então, dessa forma aqui, a gente conseguiu uma cerca de 80%, mais ou menos aqui 78% de recall, 0,8%, 80% aqui de precision. E como é que eu achei esse valor aqui de 15%? Basicamente, o que a gente vai considerar? A gente vai considerar que em 85% dos casos a gente vai detectar aqui verdadeiro positivo e 15% é falso positivo. E daí você traça a estratégia para calcular a sua precision. Então, é basicamente isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido isso, porque é muito importante a gente entender das métricas que a gente usa na modelagem e principalmente como essas métricas vão ajudar a gente a resolver o nosso problema de negócio. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Caso vocês tenham dúvida aí, deixa aí comentário, a gente pode trocar uma ideia aí sem problema algum. E caso vocês tenham gostado, deem um like, se inscrevam aí no canal que é muito importante pra gente. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu, tchau!